Chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos jovens desse quarto trimestre da CPAD em 2024. Nesta lição estamos trabalhando sobre o livro de Provérbios, sobre o tema Alcance um futuro feliz e seguro, texto escrito pelo pastor Marcelo de Oliveira. Tema da aula de hoje, nós vamos abordar sobre um coração protegido. E essa lição vai cair no dia 20 de outubro. E é claro, você pode iniciar a sua aula por algumas bases bíblicas que a lição já traz e oferece para você. A primeira delas está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que é o texto principal. A segunda é o resumo da lição. Vale muito a pena você fazer a leitura do resumo da lição em sala de aula junto com os teus alunos. E a terceira é a nossa leitura bíblica em classe, que se localiza agora em Provérbios, capítulo 4, versículos 20 ao 23. Leia esse texto compassadamente em sala de aula e eu espero muito que o Senhor possa te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esqueça, eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve nesse canal e envia essa aula para alguém. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você. Toda terça-feira, às 18 horas, é o dia que nós postamos essas lições para sua edificação, tá? Aqui da classe dos jovens. E eu espero que o Senhor possa confirmar a palavra no teu coração. Nesta lição, lição 3, conforme o pastor Marcelo de Oliveira, nós vamos observar, a partir da leitura do capítulo 4 do livro de Provérbios, o conceito sobre coração. Qual a abordagem bíblica que o texto de Provérbios trabalha a partir dessa palavra coração e como nós podemos observar esse conceito e trabalhar isso em sala de aula também? Tem um texto bíblico que você já pode estar observando, que se localiza em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Faça essa leitura com os teus alunos. No nosso entendimento, nós vamos compreender de uma forma muito clara que esse estudo procura aprofundar junto com você sobre a amplitude da palavra coração nas Escrituras. Ou seja, não é apenas um órgão carnal que nós temos, mas é algo que é demonstrado pela palavra como o campo das ideias. Também é demonstrado como o local onde nós encontramos no Antigo Testamento a nossa intelectualidade, as nossas decisões. A partir disso, nós vamos refletir junto com você como proteger, especialmente, os nossos pensamentos, o nosso coração, a partir dessa abordagem bíblica. E é claro que eu tenho alguns princípios fundamentais para poder te ajudar. Se você pode, pega um caderno e a caneta para poder anotar. O primeiro princípio que a palavra diz está sendo apresentado nas Escrituras. E qual é? Guarda a palavra de Deus no teu coração. Salmo 119, versículo 11 é um texto que você pode estar lendo que vai fundamentar isso para você. Esse princípio diz que, para melhor proteger o teu coração, os teus pensamentos, as tuas decisões, guarda essas decisões, o teu coração, na palavra de Deus. Em segundo lugar, você precisa também buscar a pureza no teu coração, ou a pureza nos teus pensamentos. E a passagem bíblica que eu quero destacar para você está em Provérbios, capítulo 4, 23 ao 25, que vai fundamentar o princípio da vigilância, para que você não possa desviar o teu coração do entendimento do Senhor. Terceiro, você também precisa orar, dependendo do Espírito Santo, para deixar, especialmente, que ele trabalhe no seu coração. Tem uma base bíblica que você pode estar lendo, que se localiza agora em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que vai te dar fundamento sobre a ação do Espírito Santo em proteger o teu coração das tentações desse mundo, ou os teus pensamentos, a tua tomada de decisão das tensões desse mundo. Observe o texto bíblico também, que destaca algo interessante, onde você pode abordar, que é exercitar no teu coração o amor e o perdão. Isso está agora em 1 João capítulo 4, versículo 20, onde descreve que nós precisamos proteger o nosso coração. Coração no Antigo Testamento e na Bíblia traz essa ideia da sede das emoções, sede dos pensamentos e da tomada de decisão. Se você ler Provérbios, você vai ver isso se encaixando perfeitamente. Então, se você pegar já essa sacada, a tua aula vai ser uma bênção. E aí eu te faço uma pergunta. Você acredita que o coração, pela Bíblia,
é demonstrado exatamente como a sede dos nossos pensamentos e da nossa emoção? Deixa teu comentário aqui, porque ele é importante também para nos ajudar a contribuir com outras vidas. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, organizar o teu material, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da minha aula, onde eu sempre preparo versículos a mais, um argumento além da lição para te ajudar a dinamizar as suas aulas e deixar elas mais ricas. Eu tenho um material também que vai te ajudar, que é o próprio, além do esboço, os PowerPoints, os slides que vão dinamizar as suas ministrações. Você encontra isso no nosso site, facilitaebd.com.br, onde você conhece a proposta e como funciona. Você também conhece aqui a partir de um link na descrição desse vídeo. É só você procurar o link da classe dos jovens. Isso vai te ajudar muito a crescer. Dá uma analisada na nossa proposta e que Deus abençoe você de uma forma poderosa em nome do Senhor Jesus. Então, bora para o primeiro ponto. No primeiro ponto, nós vamos trabalhar sobre o conceito bíblico de coração. Neste primeiro ponto, vale a pena você ler uma passagem bíblica que se localiza agora em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, onde descreve o coração como uma disposição interior na visão do Antigo Testamento, lá na visão da própria questão do Pentateuco. Observe agora também o primeiro subtópico, que destaca agora sobre o argumento compreendendo Provérbios 4, o capítulo 4 que nós vamos estar abordando com você. De acordo com o pastor Marcelo de Oliveira, ele destaca nesse capítulo 4 algo interessante sobre o texto de Provérbios. Primeiro, você percebe no capítulo 4 orientações de um pai, de alguém mais sério, para um jovem. Possivelmente, de acordo com os historiadores, acredita-se que Salomão está levando adiante aquilo que foi ensinado por Davi a ele. Então, isso é interessante. Nesse texto, nós vamos encontrar direcionamentos principais, lá no 4. Versículos 1 ao 9, você vai encontrar exatamente a primazia da sabedoria. Versículos 10 ao 19, você vai encontrar agora entre os dois caminhos. Versículos agora 20 e 27, você vai encontrar agora o apelo pela pureza do coração. Todos esses textos vão se encaixar nessa sede dos pensamentos. Na leitura e abordagem do Antigo Testamento, o coração é visto então como a sede das emoções, sede das decisões, sede dos pensamentos. Totalmente diferente da nossa visão hoje. Nós sabemos agora que a nossa mente é a sede disso. Mas na Bíblia, essa é a visão. Quando você observa essa compreensão bíblica a partir da proposta do próprio pastor Marcelo de Oliveira, a palavra coração ela é demonstrada com muita relevância no Antigo Testamento. E olhando para isso, você encontra princípios. Então, pega o caderno e a caneta para poder anotar, para você explicar para os teus alunos. Primeiro, você vai encontrar o Antigo Testamento te ensinando algo interessante, a guardar o teu coração. Provérbios 4:23 é um texto que você precisa observar. Guardar o teu coração, porque dele flui as tuas emoções e fluem então os teus pensamentos. Esse é o objetivo. Segundo princípio que você vai encontrar é exatamente o texto de Provérbios 4:25, que descreve agora sobre esse olhar direto e focado que precisamos ter na tomada de decisão. Isso é demonstrado como princípio de pensamento, que se encaixa e enquadra aqui como coração. Outro princípio que você pode observar junto com os teus alunos, agora está em Provérbios 4:26 ao 27, que destaca esse caminhar de forma bem ordenada a partir do momento em que você toma uma decisão. Então, olhando para essa proposta, você percebe que a sabedoria agora de Provérbios te ajuda a compreender essa tomada de decisão a partir do teu coração no Antigo Testamento. A relevância e os desafios para a sociedade atual, ao entender essa tomada de decisão, descreve agora que nós vivemos em um período de diversas pressões, de diversas tomadas de decisões, de escolhas que precisamos fazer nesse mundo que está em constante mudança, e é por isso que nós precisamos observar que o mundo não é escrito em linha reta. Mas, observando essa questão, percebemos que o Senhor nos direciona o caminho a partir do momento em que nós protegemos o nosso coração e deixamos que o Espírito Santo de Deus nos guie. Essa é a abordagem da lição.
E eu espero que o Senhor te ajude. E pergunto a você, você acredita que se você colocar o teu coração diante do Senhor e guardá-lo diante das pressões desse mundo, você vai estar obedecendo à vontade de Deus? Comenta nesse vídeo e deixa Deus te usar. Vamos então para o segundo subtópico, que aborda sobre o termo o coração de forma direta. No segundo subtópico, a tua abordagem bíblica para entender esse termo. O termo coração, no Antigo Testamento, de acordo com o pastor Marcelo de Oliveira, vem a partir da palavra hebraica que traz essa ideia compreendida a partir da leitura do capítulo 4. A ideia do termo hebraico traz então o sentido de não ser apenas um órgão físico, mas sim ser a sede das emoções no Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para o coração dessa maneira. Em uma perspectiva cristã, nós já entendemos que é a sede da tomada das nossas decisões. Qual o significado bíblico da palavra coração no Antigo Testamento? Provérbios 4 traz essa ideia de onde reside o nosso ser interior, conforme o pastor Marcelo de Oliveira explica. Então, a sede das emoções é vista no Antigo Testamento como essa perspectiva. Mas nós entendemos também que o coração traz, de uma forma bíblica, como a fonte das emoções. Vou provar isso para você. Base bíblica está lá em Salmos 13, versículo 2. Nós temos também outro texto. Josué capítulo 24, versículo 23, versículo 14, descreve que o coração também é a sede dos nossos pensamentos. Provérbios 3, 23 descreve que ele é a sede das nossas ações. Então, nesse conceito, no Antigo Testamento, você encontra, então, o coração sendo visto dessa forma. Isso você pode explicar em sala de aula. Em segundo lugar, você vai perceber a relação entre o coração, o pensamento e a emoção. O coração é demonstrado de uma forma muito especial, nessa perspectiva bíblica, da seguinte maneira, como o centro dos pensamentos. Isso pode ser visto por você da seguinte forma. Pode ser visto tanto no texto de 1 Reis, capítulo 8, versículo 18, e Isaías, capítulo 6, versículo 10, vai te dar fundamento aqui. A Bíblia fala que nós devemos guardar o nosso coração e proteger o nosso coração a partir da leitura da palavra de Deus. O coração é visto no Antigo Testamento como o centro das emoções. Você precisa pegar isso para poder ministrar em sala de aula. Marcelo destaca isso. Você tem um fundamento também. Deuteronômio 28, 47, Salmos 13, 2. E essa perspectiva demonstra, então, outro princípio. Você vai perceber que o coração dele flui, então, a ação e flui, então, a vontade. E aqui você percebe que o coração no Antigo Testamento é visto como o motor da vontade. Provérbios 4, 23 vai confirmar isso. Ele é visto como o motor da vontade no Antigo Testamento. Nós precisamos ter exatamente o cuidado para não ter um coração contaminado. Quando a Bíblia fala de proteger a sede das nossas emoções, proteger os nossos pensamentos, é não ter esses locais contaminados com o pecado. Mateus capítulo 15, versículo 19, vai te dar um fundamento muito legal sobre isso. E a Bíblia também traz outra perspectiva, que nós precisamos trabalhar para proteger o nosso coração no caminhar da vida cristã. Guardar o nosso coração a partir da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11 é fundamento, você pode ler o versículo 10 também. Você também precisa ter a submissão ao Espírito Santo. Romanos 8, 27 te dá esse fundamento. Você também precisa observar a importância da oração. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 te dá esse fundamento também. Então, olhar para essa perspectiva bíblica de proteger o coração é entender que esse coração tem uma oportunidade extraordinária de ser guardado, mas também de ser contaminado. E esse cuidado nós precisamos ter. Você acredita que os jovens de hoje, você como cristão, precisa sim guardar os seus pensamentos, guardar as suas emoções diante desse mundo de constante mudança no qual nós estamos inseridos? O teu comentário é importante. Se você puder, tira um tempo e comenta aqui, porque outras pessoas podem ser edificadas através de você. E vamos então para o segundo ponto.
No segundo ponto, nós vamos descobrir agora sobre o argumento de proteger o nosso pensamento. No segundo ponto da lição, também é muito relevante você fazer a leitura do versículo que se localiza agora em Josué, capítulo 23, versículo 14, que descreve exatamente que o nosso coração, no Antigo Testamento, é o lugar onde processava-se aí o pensamento. O primeiro subtópico destaca agora sobre o pensamento bíblico. O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos entender junto com você. O Antigo Testamento trabalha, então, a perspectiva do pensamento da seguinte maneira, conforme o pastor Marcelo de Oliveira. A partir da abordagem de Provérbios, capítulo 4, versículos 20 ao 21, onde você vai perceber um conselho que fala-se aí, então, sobre os pensamentos. Nesse conselho, você pode observar essa direção emocional no Antigo Testamento. Aqui eu quero destacar algumas coisas. Pega o caderno e a caneta para poder anotar. Você vai perceber o processo de atenção e ponderação no ensino bíblico sendo demonstrado lá no Antigo Testamento. Observe o significado do texto que destaca agora em atenta e guarda, citados aí no capítulo 4, versículos 20 e 21. Atenta e guarda. Se você observar isso, você vai perceber que esses textos estão apontando agora para o nosso intelecto, para a nossa mente. Como nós estamos utilizando esse intelecto para a glória de Deus. Guardar o nosso pensamento é uma abordagem que precisamos também observar. Outro princípio que você pode dar uma olhada é essa relação entre o pensamento e as emoções. Quando nós escolhemos a nossa forma de pensar, as nossas ações e emoções também reagem diante desse pensamento. Você tem a base em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que vai confirmar isso para você. Segundo, observe isso de forma muito especial. O uso do intelecto na vida cristã e como a Bíblia trabalha isso. A Bíblia nos ensina e nos incentiva a utilizar a razão e a fé cristã. Você, como servo e serva de Deus, precisa usar a razão, o intelecto e a fé cristã para direcionar a tua tomada de decisão. Nem tudo é guiado pela experiência, pela emoção. Cremos na experiência, amamos a experiência, mas um bom cristão pentecostal também utiliza o intelecto e a razão. É bom de Bíblia também na tomada da decisão. Você tem outra base. Você vai perceber o processo do pensamento sobre a direção do Espírito Santo. Se o Espírito Santo nos impulsiona na experiência, ele também nos direciona na tomada de decisão nos nossos pensamentos. Olha o texto de João, capítulo 16, versículo 8, que vai fundamentar muita coisa legal aí para você. Terceiro, você percebe também a escolha consciente, consistente dos teus pensamentos. Na tomada de decisão, o pastor Marcelo de Oliveira também escreve que nós precisamos tomar as nossas decisões de forma inteligente, de forma racional. E isso age a partir da perspectiva do Espírito. O Espírito te ajuda a guardar o teu coração e direcionar você nesse mundo de constante transformação. Quarto, você percebe também uma aplicação pessoal para a vida cristã que se dá na tomada das decisões da seguinte maneira. Primeiro, uma ponderação diária. Diariamente você precisa escolher alimentar a tua mente com a palavra de Deus, escolher alimentar os teus pensamentos com as coisas de Deus. Isso é disciplina. Quando você dá lugar, por exemplo, para somente redes sociais, pornografias, coisas ilícitas, pecados, a tua mente, o teu coração é contaminado. Mas quando você dá lugar para a presença de Deus, para a palavra, para uma boa teologia, para o estudo, para o trabalho, a tua vida é edificada. Temos também a submissão do Espírito Santo. Submeta a tua mente, os teus pensamentos, à ação direcionadora do Espírito Santo. Ore por isso. Você também tem outra perspectiva, essa reflexão contínua, a partir da leitura de Romanos 2:2, que descreve que a tua mente é transformada pelo Espírito Santo de Deus, que te ajuda diariamente a proteger de uma forma muito especial para a glória e honra do Senhor Jesus. Pergunto a você, você acredita que quando você submete o teu coração, os teus pensamentos à ação do Espírito Santo,
a ação da palavra de Deus, na meditação da palavra, a tua vida é edificada em uma santificação real para esse tempo? Se você acredita nisso, comenta nesse vídeo porque eu quero conhecer também a tua opinião em nome do Senhor Jesus. No segundo subtópico, a nossa abordagem agora para entender sobre o pensamento protegido, como proposta do próprio pastor Marcelo de Oliveira. Como é que você pode proteger o teu pensamento à luz de Provérbios? A Bíblia ensina que o pensamento é o ponto de partida no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus também descreve que o nosso coração deve ser guiado pelos pensamentos bons, pela palavra de Deus, e precisamos tomar cuidado com os falsos ensinos e com as blasfêmias. Mateus 15:19 vai te dar fundamentação bíblica para isso. Como você pode proteger de forma eficaz o teu coração? Primeiro, a partir da meditação bíblica, a partir dessa atuação da palavra no teu coração. Então vamos anotar algumas questões que eu quero destacar para você. A primeira delas, pega o caderno e a caneta para anotar. É a disciplina na meditação bíblica. Você precisa ler e estudar as escrituras. Esse fundamento precisa ser falado por você em sala de aula. O processo da meditação bíblica se dá da seguinte maneira. Você pode perguntar, pastor, meditar é só ler? Não. Meditação é da seguinte maneira. Então, vou te dar um passo a passo para você pegar. Primeiro, a meditação se inicia com a leitura. Leia a palavra de Deus. Procure entender a vontade de Deus. Segundo, a meditação se dá no segundo passo pela reflexão. Observe o que aquele conceito bíblico está trazendo para você e tente aplicar aquele conceito no seu coração. Isso é meditação. Terceiro, você também aprende sobre a memorização. Se aquilo falou com você, se o texto bíblico falou com você, memorize aquele versículo, mastigue aquele versículo e deixe aquele versículo direcionar o teu coração. Aqui você percebe também o impacto da meditação na transformação do pensamento. Romanos 12:2 traz essa confirmação. Esse impacto é causado pela presença de Deus em nós quando nós meditamos. Você vai perceber também outro princípio, que é essa influência dos pensamentos sobre as nossas emoções e vontades também. O poder dos valores divinos, quando estão então atrelados ao nosso pensamento a partir da leitura da palavra, nos ensinam agora a ter uma vida que agrade a Deus. Você também tem exatamente o entendimento do perigo dos pensamentos dominados pelos intuitos e impulsos humanos. Quando os teus pensamentos são carnais, são dominados pelo pecado, esses desejos te afastam da presença de Deus. O texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, fala sobre as obras da carne. E essas obras da carne são prejudiciais. Você também tem uma perspectiva do que a Bíblia ensina sobre a necessidade de proteger o pensamento a partir de práticas espirituais. E aqui você percebe essas práticas espirituais. Que práticas são essas? A meditação, a memorização da palavra de Deus. Isso vai te ajudar a entender isso. Salmo 119, versículos 10 e 11, fundamenta. A oração constante e a comunhão com Deus. Filipenses 4, 6 e 7 vai te dar esse fundamento. Colossenses 3:2 também te dá essa base. E também você precisa entender sobre a renovação da mente e o fruto do Espírito que andam aqui nessa perspectiva de dominar as suas emoções, dominar o teu pensamento. A vontade de uma mente renovada é descrevida aqui em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, e esse revestimento de poder te demonstra agora que você tem um coração protegido para a glória de Deus. Se eu estou te ajudando, se você está gostando dessa aula, se você pode, comenta de onde você está me assistindo aqui, de que cidade, do Brasil ou fora do Brasil você está me acompanhando, e se você puder, envie essa aula para mais alguém, conhecer esse trabalho e estudar com a gente a palavra de Deus em nome de Jesus. Agora nós vamos para o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: protegendo os sentimentos e as emoções. No terceiro ponto, a nossa abordagem bíblica agora traz um versículo que você pode observar, de Deuteronômio 28:47, onde descreve que o coração é visto como um lugar onde reside, então, as emoções lá no Antigo Testamento. O primeiro subtópico do terceiro ponto, então, aborda sobre as emoções e os sentimentos à luz do Antigo Testamento, como proposta do pastor Marcelo de Oliveira.
Neste primeiro subtópico, como proposta do próprio autor da lição, você vai perceber agora a perspectiva do capítulo 4, versículo 22, onde você entende essa saúde emocional sendo demonstrada dentro do texto. Então, quando você olha para isso, você vai observar essa perspectiva da saúde emocional. O primeiro subtópico vai destacar isso, e aqui eu já quero destacar para você alguns princípios que podem alinhar a tua lição. O primeiro deles é a sabedoria, a saúde para viver de forma muito clara em seu corpo, como servo e serva de Deus. O livro de Provérbios destaca então essa saúde física também, sendo entrelaçada com a saúde emocional. A saúde física é demonstrada a partir da leitura de Provérbios. Essa saúde física te ajuda a cuidar do corpo interior, como também do corpo exterior, do homem interior, como também do homem exterior, de forma mais saudável. Há uma diferença aqui muito clara que você precisa observar. A diferença entre as emoções e os sentimentos. Então anota aí. Provérbios traz essa perspectiva para você. E você pode diferenciar isso da seguinte maneira. As emoções são intensas e passageiras, tá? As emoções, elas são vistas aqui na nossa saúde emocional interior como intensa e passageira. Já isso é demonstrado também na Bíblia. A exemplo, você tem um exemplo da raiva de Moisés em quebrar as tábuas da lei. Lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 19. Você também tem o medo dos discípulos diante da tempestade. Marcos, capítulo 4, versículo 38. Já os sentimentos são duradouros. Os sentimentos são duradouros. Os sentimentos, então, são demonstrados de forma muito clara como algo que está entrelaçado à tua saúde mental, e isso passa a ter agora guardas profundos no teu coração. E essa guarda profunda trabalha então de forma constante no teu pensamento. Exemplos bíblicos que você vai encontrar. Você então tem o amor e a compaixão de Jesus pelas emoções. Isso aqui é sentimento. Capítulo 9, versículo 36 de Mateus. A gratidão expressa por Ana em dedicar o seu filho Samuel a Deus. 1 Samuel 1, 27 ao 28, escreve isso. Aqui você vai perceber também o desafio entre o equilíbrio entre as emoções e os sentimentos. Você precisa dar uma observada nisso também. A maioria dos desafios que nós enfrentamos é pelo fato de pessoas serem desequilibradas emocionalmente. E o livro de Provérbios traz essa perspectiva para vocês de forma muito mais saudável. Você precisa observar a leitura do fruto do Espírito em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. O fruto do Espírito agora te ajuda a equilibrar as tuas emoções com virtudes extraordinárias. E quais são as virtudes que podem te ajudar a equilibrar as tuas emoções? O amor, o domínio próprio, a paz, te ajuda então a ter essa compreensão. Você também pode observar, anote aí, essa ideia de cultivar o fruto do Espírito diariamente para te ajudar a entender a tua emoção e o teu sentimento a partir da meditação da palavra de Deus, a partir de uma vida de oração. Você pode fazer isso exercitando o amor, praticando esse amor junto com as pessoas que estão à sua volta. Faça uma pergunta. Você acredita que o fruto do Espírito também te ajuda a trabalhar as tuas emoções, a trabalhar os teus sentimentos? Você crê que o fruto do Espírito pode moldar você de dentro para fora? Eu quero muito saber a tua opinião. Se você pode, deixa teu comentário aqui, porque ele é relevante para o nosso crescimento também. No segundo subtópico do terceiro ponto, nós observamos agora as emoções e sentimentos protegidos. Qual é a proposta do pastor Marcelo de Oliveira aqui? É entender que as emoções cumprem um papel muito importante na nossa vida. E como nós podemos proteger as emoções e os nossos sentimentos à luz de Provérbios. Quando você observa esse tópico, você vai descobrir agora que as emoções elas podem ser protegidas da seguinte maneira. Primeiro, vamos trazer alguns conceitos. O primeiro deles é entender que as emoções podem te levar a um desequilíbrio espiritual. Quando você não cuida dessa parte, isso pode te trazer prejuízos. Emoções descontroladas trazem, então, consequências. Existem muitas pessoas que são descontroladas emocionalmente e tentam, então,
utilizar isso de forma equivocada, na realidade, na vida religiosa da igreja, e trazem prejuízos terríveis. Isso pode paralisar a tua verdadeira fé. E é importante você observar que a verdadeira graça do Senhor também trabalha nas nossas emoções. Capítulo 4 de Gênesis, versículos 6 e 7, descreve que o próprio Caim, ele caiu por causa dessa situação de uma emoção descontrolada. Dentro da Bíblia, você vai perceber as emoções e essa perspectiva da autopreservação. Como você precisa ter uma autopreservação? Observa-se que a Bíblia traz, então, exemplos do nosso cuidado diante do medo, diante das frustrações, diante das situações difíceis, e você precisa meditar sobre isso também. Você também pode anotar a perspectiva de cultivar sentimentos, então, virtuosos diante dessa abordagem. O amor, por exemplo, é visto como porta de entrada. 1 Coríntios 13 vai te ajudar muito a entender essa porta de entrada. Você pode observar também o pensamento visto dentro da palavra como tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável. Filipenses 4:8 vai te dar fundamento para isso, para você crescer em Jesus. Você também vai perceber a necessidade de compreender que nós precisamos proteger o nosso coração e as nossas emoções. De que maneira você pode fazer isso? Através da obra do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23, eu não vou deixar esse versículo de fora, volto a repeti-lo para você. E como é que você pode proteger o coração, então? Provérbios 4, 23, olhando aí para a proposta do próprio autor da lição, que é o pastor Marcelo de Oliveira. Gente, que legal tá explicando isso para você. Então você pode estar trabalhando. E eu pergunto para você, o que você está achando desse trimestre sobre o livro de Provérbios? Se você puder, o teu comentário é relevante, coloca ele aqui nesse vídeo e que Deus abençoe você. Vamos agora para o quarto e último ponto, onde nós vamos entender sobre a perspectiva de proteger a vontade. Neste quarto ponto, então, vale a pena você ler outra passagem bíblica que se localiza agora em Filipenses 4:8, onde nós precisamos guardar os pensamentos. E o primeiro subtópico do quarto ponto aborda sobre a vontade, vista aí como as saídas da vida. No primeiro subtópico, você pode observar o capítulo 4, versículo 23 de Provérbios, onde você vai perceber essa palavra descrevendo aí, encaixando-se com a ideia da vontade como influência também nas nossas decisões. Aqui eu tenho alguns princípios para poder te passar. Pega o caderno e a caneta aí. O coração ele é visto como a fonte das nossas emoções, das nossas palavras e das nossas ações. E aqui você vai perceber o coração e as palavras. A Bíblia descreve que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Mateus 12, 34 vai trazer essa perspectiva. O coração também é visto encaixado e é cheio pelos nossos olhos. Provérbios 4, 25 também descreve isso. Aquilo que você está vendo, aquilo que você está acessando, também é algo que você enche o teu coração. O coração também é visto como algo que guia os nossos passos. Provérbios 4, 26 e 27 vai trazer essa perspectiva. Você pode entrar pelo caminho da direita ou entrar pelo caminho da esquerda. Isso pode trazer um problema muito terrível de acordo com as escrituras. E o teu pensamento precisa ser guiado pela ação do Espírito. Em segundo lugar, você pode observar que o coração também aponta como uma fonte da nossa vontade e da nossa ação. De que maneira? A vontade vai emergir do coração. O salmista faz questão de escrever isso lá no Salmo 51, versículo 10. Davi fala sobre isso, sobre essa vontade em um coração puro, sobre pedir a Deus um coração puro. Nós precisamos observar que essa vontade parte de um direcionamento sobre a maneira de agir em Cristo. Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25 vai te dar fundamento para isso também. Nós precisamos cultivar um coração alinhado com Deus, que serve a Deus de todo o coração, preenchendo o nosso coração com a palavra, vigiando aí em nossos pensamentos e colocando a nossa alma para ser guiada pela vontade de Deus. Então, vamos agora para o último subtópico da lição, que é o segundo do quarto ponto, que trata sobre a vontade protegida.
No segundo e último subtópico, você percebe que essa vontade pode ser protegida de acordo com o pastor Marcelo de Oliveira. Romanos 8, versículo 6, descreve que o Espírito Santo atua também na nossa vontade. E de que maneira você pode aprender isso? Anote, você precisa inclinar o teu coração para o Espírito. O Espírito, ele nos dá vida e paz. O Espírito Santo, ele alinha o nosso pensamento à vontade de Deus. Ele guia você, guia os teus desejos para a glória de Cristo. Então, esse é o primeiro passo que você precisa realizar e o teu aluno também. O segundo é entender agora que você precisa ser guiado pelo Espírito como marca de ser um filho e filha de Deus. Você tem a base de Romanos 8,14, que vai fundamentar isso para você. Aqui você também percebe outra perspectiva. É a perspectiva dos pensamentos e sentimentos alinhados à vontade do Espírito Santo. E deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. O Espírito Santo, ele opera em nossos pensamentos. Colossenses 3,2 vai dar esse fundamento para você. O Espírito Santo também opera em nossos sentimentos. Gálatas 5, 22 e 23 dá esse fundamento para você. O Espírito Santo também trabalha na nossa vontade. João 16, 14 e 15 dá esse fundamento também para você. Olhando para a palavra, você percebe agora que a nossa alma e o nosso corpo precisam ser conservados irrepreensíveis diante do Senhor. Os nossos pensamentos também. Aqui você percebe o alinhamento da alma e o corpo com o Espírito. Em 1 Tessalonicenses 5:23. Você também aprende outra base bíblica que está nessa conservação irrepreensível da obra do Espírito Santo que opera em nós. E a minha oração é que o Senhor te use de uma forma poderosa na IBD da sua igreja. E claro, concluindo, nós entendemos que uma vida que é transformada pelo Espírito Santo é guiada de forma integral, corpo, alma e espírito. No Antigo Testamento, nós entendemos que a sede das emoções é o coração. Hoje nós já compreendemos que a sede das emoções parte então da nossa mente, dos nossos pensamentos, da nossa alma também. E a minha oração é que o Senhor te abençoe para a glória do seu nome. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você, o meu chegou, o texto do pastor Marcelo de Oliveira, um material sensacional, é o livro de apoio da lição, pode te ajudar a ter uma lição extraordinária, é um amigo, vale muito a pena você comprar esse livro na editora CPAD, faça o seu pedido. Indico para você também o texto de Provérbios, do pastor Hernandes Dias Lopes, da editora Agnus, você encontra aí no site da Agnus. Indico também o texto do Raymond Diller e do Longo Terceira, Introdução ao Antigo Testamento, pode ajudar muito a ter uma perspectiva nessas aulas que você vai estar trabalhando nesse trimestre. Introdução à Teologia Pentecostal para você conhecer aí da editora CPAD, vai te ajudar muito a ter uma perspectiva legal para a glória de Cristo. Indico também o meu livro da editora Santorini, A Doutrina do Pecado, esse aqui foi eu que escrevi, ó, tá aí. Você pode adquirir esse livro também. Indico para você também a revista Ensinador Cristão, onde você encontra esse material no site da editora CPAD. Nesse trimestre aqui você acha recursos para melhorar a tua aula, tá? E a revista Obreiro Aprovado, vai valer muito a pena você adquirir esse material para a glória de Cristo. E é claro, gente boa, que eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição 4, onde nós vamos abordar sobre a proteção contra a imoralidade. Um beijo no teu coração e até a próxima terça-feira às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas.
Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.